Olá, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a Mara Campos, regente do Coro da Camerata Antico de Curitiba e coordenadora artística da sexta semana de Canto Coral Henrique de Curitiba, nesta que é a sua segunda edição virtual. Ao longo desta semana, além da apresentação de vídeos de inúmeros trabalhos corais do Brasil e do exterior, também conversamos com personalidades de destaque e excelência nas áreas de composição para coros, arranjo para coros, edição audiovisual para coro, e hoje nós temos a felicidade, a oportunidade de conversarmos com educadoras, regentes, pedagogas de referência na arte musical de seus países. Hoje, entram na roda Eni Parejo, de São Paulo, Brasil. Cristiane Alexandre, do Paraná, Brasil. Maria Guinan, de Caracas, Venezuela. E Lynn Williams, de Sydney, Austrália. Muito bem-vindas à nossa roda de conversa. Também contaremos com a preciosa colaboração dos tradutores Lúcio e Leonardo. Vou pedir a cada uma de vocês que se apresente, fale um pouco sobre o seu trabalho e que já comente sobre o seguinte tema. Como tem sido a sua experiência diante desse período singular pandêmico que atravessamos e quais têm sido os desdobramentos, adaptações em seus trabalhos como regentes e educadoras, as suas estratégias, desafios, suas escolhas? Lynn, gostaria de começar? My name's Lynn Williams and I come from Australia, and I travel between Sydney and the very north of Australia, which you can see behind me. That's the view from my window, but I'm facing the other way. It's Cairns in tropical North Queensland, so it's paradise. It's beautiful, beautiful place. I think we're in quite a different situation in the pandemic to other places in the world. So for instance, this year in 2021, we have had one death from COVID-19. Just one person has died, sadly, this year, because the government strategy is immediately to close everything down. As soon as there's one case that comes out of hotel quarantine from people returning to Australia, then they close and they wait till it's all cleared and then they open again. So for us, for singing, it's sometimes we can sing and it gets back to completely normal, and sometimes we can't. So at the moment in Sydney, yesterday they had 35 new cases. So everything is closed, it's locked down, but hopefully in a couple of weeks, it'll be back to normal again. So we go between normal and nothing. Now, just thinking back to what we did back in March, I was traveling with one of my groups at a big festival. We performed. There were hundreds of thousands of people outside at this festival. In the next week, it was in March, it was lockdown and nothing was able to happen. And I think with all choral conductors around the world, there was this great sadness and weight that fell on us. And I just thought, I work with children and young people, and I thought, this is a really difficult time for children. How are we going to give them something incredibly special that they will treasure? We needed to give them a treasure to take away from this time. It was so important. So I realized immediately that rehearsals, because we tried it, and rehearsals were not going to work adequately to give everybody that feeling they get from singing in a choir. So what to do? We decided that we would offer classes that all the children could select from. Então ela diz, o meu nome é Lynn Williams e eu venho da Austrália e eu viajo entre Sydney e o extremo norte da Austrália, que você pode ver atrás de mim. Essa é a vista da minha janela, mas agora estou virada para o outro lado. Essa é Cairns, no norte tropical de Queensland, e é um lugar belíssimo. Acredito que estamos agora numa situação peculiar na pandemia e, por exemplo, este ano de 2021 nós tivemos uma morte por Covid, apenas uma
pessoa, infelizmente, morreu este ano, e a estratégia do governo é imediatamente fechar tudo tão breve quanto possível quando um caso escapa de uma quarentena de hotel ou de pessoas retornando à Austrália. Então, eles fecham e eles esperam que tudo esteja seguro novamente, então eles reabrem. Então, ela diz que para eles é difícil porque às vezes eles podem cantar e às vezes não. E nesse momento, em Sydney, teve 35 casos no dia anterior, e então está tudo fechado, está em lockdown, e eles esperam voltar em algumas semanas. Então, eles alternam entre o normal e o nada. E ela se recorda de como antes, em março, ela esteve viajando num grande festival, participou de um grande festival em que havia centenas de milhares de pessoas participando no entorno, e que na semana seguinte havia lockdown e nada mais pôde acontecer naquele mês. Então, ela diz também que para todos os regentes corais do mundo todo, houve uma grande tristeza que recaiu sobre todos, e ela pensa que trabalhar com crianças e pessoas jovens é ainda mais difícil, né? Essa época é ainda mais difícil para elas. Então ela pensa em como ela vai proporcionar algo especial para elas, que elas possam valorizar, que elas possam guardar, e ela acredita que é muito importante que enfim, para ela encontrar o que é importante para ela, para proporcionar para as crianças, né? Então ela se questiona o que fazer, o que fazer. E ela decidiu que iria oferecer classes online, aulas online para as crianças, e ela já começou mais de uma centena de cursos que todas elas podem escolher quais interessam mais para elas, e uma forma de tentar substituir essa sensação que todos têm quando cantam em um coro. Seria interessante ela falar um pouco sobre o Gondwana Choir, nos apresentar esse trabalho, como é a dinâmica, como é o funcionamento, como foi criado o Gondwana, falar um pouquinho sobre. Sure. So I founded the choir in 1989, and it started with the Sydney Children's Choir. And the Sydney Children's Choir has grown to about 500 young people from across Sydney. And then we have national choirs, so with young people who come from all over Australia. Fundei o coro Gondwana Choir em 1989 e comecei com o Sydney Children's Choir, que é o coro de crianças de Sydney, e esse coro cresceu até atingir 500 crianças, e ela diz que era um coro de âmbito nacional, com pessoas jovens de toda a Austrália.
So since we did not have our national choirs in January this year, they normally come together in January because it was too risky because the borders keep closing. Then the final branch of Gondwana choirs is the Indigenous choir, and that's why I come to Cairns, which is young Indigenous, so Aboriginal and Torres Strait Islander children. And from that group, we also have a group called Malia, who perform a work called Spinifex Gum, and they have actually become our most successful choral group out of all the Gondwana choirs, in that they have the biggest audiences and things. Yes. Então, nós não podemos ter esse coro nacional, nenhum coro nacional em janeiro, porque eles normalmente se reúnem em janeiro e porque era muito arriscado, já que as barreiras continuavam se fechando, né? As fronteiras continuavam se fechando. Então, o ramo mais recente do Gondwana Choir é o coral de povos indígenas, e é por isso que ela foi trabalhar em Cairns. E esse povo indígena com o qual ela trabalha são aborígenes e crianças do Estreito de Torres, das ilhas do Estreito de Torres. Então, desse grupo, também formamos um grupo chamado Malia, que cantou uma peça chamada Spinifex Gum, e que se tornou muito bem recebida pelo público e se tornou o grupo mais bem sucedido de todas as ramificações, todos os Gondwana Choirs, porque ele tem os maiores públicos e tudo mais. Eni, você poderia falar um pouco sobre você, seu trabalho, sobre essa questão? Bom, eu sou Eni Parejo, educadora musical de São Paulo. Trabalho com musicalização em todas as faixas etárias, desde as mais tenrinhas, musicalização para bebês, até trabalhos com a terceira idade. Já tive todas essas experiências. Focalizei um pouco a questão da educação infantil e na atualidade existe uma demanda muito grande de se entender melhor o que fazer com os adolescentes, que temáticas são mais interessantes, e eu estou indo por esse caminho, assim como pelo caminho de pesquisar mais a cultura de raiz brasileira, porque apesar de estar em São Paulo, uma cidade enorme, a gente tradicionalmente foi um pouco afastado dessa raiz brasileira, que nos faz muita falta como educadores musicais. Eu acredito muito na educação como uma forma de relação entre pessoas, relações qualitativas entre pessoas, e que a educação musical deve se colocar a serviço da sociedade. A educação musical pode espelhar as grandes temáticas que afligem a sociedade e também que alegram, que deixam a sociedade mais feliz. Não se trata apenas de cantar, tocar, aprender especificamente o idioma musical, mas sim de perceber como a música faz parte do mundo em que vivemos. Então, quando estudei, fiz meu mestrado e doutorado, eu me deparei com teorias grandes que me ajudaram muito nessa ótica reflexiva. Teoria dos sistemas, a teoria da complexidade, da transdisciplinaridade. Todas essas teorias nos dizem que o mundo é nosso e que todos nós compartilhamos esse mundo e que a educação musical é mais do que aspecto técnico ou artístico, é um aspecto humano, é cultural, é muito amplo. Então levar essa ideia aos professores que eu formo, às crianças, é a minha intenção. Sobre o período pandemia, naturalmente todos nós fomos pegos de surpresa, uma surpresa enorme, e eu era um pouco resistente às tecnologias, inclusive não gostava nem de usar muito o celular.
subitamente eu me vi utilizando plataformas diversas, Google Meets, Whereby, Zoom, e tanta coisa que nem sei, e coisas que eu não usava antes. Por um lado, foi positivo, porque houve uma grande procura pelos meus cursos, pelas minhas atividades, por pessoas do Brasil inteiro, pessoas que não tinham a possibilidade de vir para um curso presencial. Então, teve alguns cursos muito concorridos que eu ministrei, e isso foi uma descoberta interessante. A faixa etária que eu... É muito difícil a prática musical qualitativa, né? A exemplo do que acontece na prática coral, que é cantar junto, saborear o efeito das vozes em harmonia, né, em polifonia, e não poder fazer isso é complicadíssimo. Na educação musical também, os modelos de improvisação, as práticas instrumentais conjuntas, o coletivo fica prejudicado demais. Eu diria até que o individual, ele até cresceu, porque cada um teve que cuidar muito da sua atuação, cuidar muito do que fala, do que toca, do que ouve, né? E eu tive que pesquisar muito para ministrar, por exemplo, o meu curso de pesquisa sonora e improvisação, como fazer isso online. Eu acho que o meu recorde de autossuperação foi dar aulas online para crianças pequenininhas, de 1 a 3 anos. Eu tive que usar tudo que eu tinha, toda a minha teatralidade, toda a minha expressividade, todas as minhas vozes, todos os meus recursos de imagem, de corpo, de movimento. Foi um desafio enorme. E eu acho que não vamos mais retroceder a um momento 100% presencial. Então, acho que é uma nova forma de linguagem, é um novo formato que se agregou à minha prática docente e que eu vou continuar pesquisando a partir de agora. Obrigada, Eni. Muito obrigada. Maria Guinam, bem-vinda. Você poderia dizer um pouco, falar um pouco sobre o seu trabalho e comentar esse momento atual? Como é que estão sendo os seus desafios? Muchísimas gracias, Mara, por esta invitación Obrigado, Mara, pelo convite. a esta semana de festival dedicado al canto coral. Para essa semana do festival dedicado ao canto coral. Me unen muchos lazos de amistad y afecto con Curitiba. Tenho muitos laços de amizade e de afeto com Curitiba. Y con todo Brasil. Así que mando un saludo afectuoso a todos mis colegas en ese bellísimo país. E com o Brasil também, assim que eu mando um abraço bem afetuoso a todos os meus colegas aí do Brasil. Yo soy directora de coros en Venezuela y junto con Alberto Grau, mi esposo, llevamos 53 años trabajando con la Fundación Escola Cantorum de Venezuela. Eu sou diretora de coros aqui na Venezuela e junto com o meu marido, já faz 53 anos que a gente tem trabalhado nesse ramo aqui na Venezuela. También he sido profesora universitaria en mi país de dirección coral, de formación de regentes, de maestros de coro, y he tenido también la suerte de poder enseñar en muchos otros países del mundo. E também eu sou professora universitária, tenho formado regentes de coro, não só aqui na Venezuela, e tive a oportunidade de fazer isso em outros países aqui da América. And I have to say that I want to greet Lynn from Venezuela. I have been visiting her in Australia, and my times in Sydney have been wonderful. She has a remarkable school and project of choral singing there. So thank you, Lynn, for being here. Então, eu queria agradecer também a presença da Lynn aqui, dar um abraço para ela. Eu visitei ela lá na Austrália e conheci os projetos delas, que são todos muito, muito maravilhosos.
Bueno, la pandemia llegó para mí también como una sorpresa y yo no tenía mayor experiencia de poder utilizar la virtualidad para enseñar, para ensayar. Então, a pandemia chegou para mim também como uma surpresa, né? E eu não tinha essas habilidades dessa era virtual, né? Nem para ensinar e nem para ensaiar. Me di cuenta muy pronto que no teníamos herramientas tecnológicas buenas para trabajar grupalmente y que el ensayo coral como conocemos no era posible. E aí, rapidamente, a gente percebeu que a gente não tinha ferramentas boas, suficientes, né? Para a gente continuar fazendo aquele tipo de ensaio coral em grupos como a gente vinha fazendo antes da pandemia. Entonces, también percibí que la gente estaba muy angustiada, que todo el mundo estaba muy preocupado y que si las personas no tenían acceso a un teléfono celular, a internet, como sucede en mi país, en Venezuela, mucha gente no tiene buen internet ni tiene buenos teléfonos celulares, la gente estaba desconectada. Aí eu percebi que as pessoas estavam angustiadas, né? Muito preocupados, porque aqui na Venezuela nem todo mundo tem acesso à internet, telefone celular, né? Então eu percebi que as pessoas aqui estavam realmente desconectadas. Y quizás lo más importante para mí en un principio, más que pensar en ensayar, en dar clases, fue pensar en mantener a todo el equipo y los profesores, cantores, familiares de nuestros coros conectados de alguna manera para ayudarnos en una situación sumamente complicada y donde había mucha gente vulnerable. E aí eu percebi que o mais importante era do que ensaiar e dar as aulas em si, era manter toda a equipe, com os professores, os cantores, os familiares, né? Para que todos estivessem juntos e pudessem nos apoiar no momento tão complicado e delicado como esse que estamos passando. Entonces, de esa manera, encontrarnos para hacer pequeños proyectos musicales fue una excusa para saber cómo iba la vida de todo el mundo, porque en ese momento yo sentí que el canto coral no era una forma de hacer arte a través de la virtualidad, sino que era una forma de estar cerca humanamente en un momento de tragedia y en un momento de dificultad. E aí a gente começou a nos encontrar em pequenos projetos, né, musicais, mas que, na verdade, o ponto principal era saber como os outros estavam indo, como estava a vida dos nossos amigos, né? E essa questão do canto coral acabou sendo uma desculpa para a gente se encontrar, né? Sair da virtualidade e poder nos encontrar ao vivo, né? Hoy, después de casi 14, 16 meses en esta situación, hemos trabajado, pero claro, no tenemos los niveles artísticos de exigencia ni de desempeño que teníamos antes de la pandemia. El trabajo es mucho menor y los resultados artísticos también son menores. Hoje, 14 ou 16 meses depois do início da pandemia, né? A gente não tem os mesmos níveis de desempenho que a gente tinha antes, porque, obviamente, o trabalho é menor, né? Então, o resultado musical, consequentemente, também é menor. Sin embargo, para terminar, pienso que el gran aprendizaje ha sido enseñar a los cantores, adultos, jóvenes y niños, a trabajar individualmente, darles herramientas
para que aprendan a trabajar solos, para que muestren el resultado de su aprendizaje solos. Y cuando nos encontramos, ya nos estamos encontrando presencialmente, yo quiero que ese trabajo individual se mantenga porque es un trabajo muy rico y que nos permite avançar de uma maneira mais rápida. Tá, mas mesmo assim, né, eu entendo que a grande aprendizagem aqui desse período, né, tanto para cantores adultos, jovens ou mesmo crianças, né, é que a gente está conseguindo apresentar para eles ferramentas para aprender a trabalhar sozinho, né, e conseguir os resultados individuais, né. E quando a gente, quando for possível voltar a nos encontrar presencialmente, né, essas ferramentas individuais não devem ser deixadas de lado. Perfeito. Obrigada, Maria. Cristiane, bem-vinda. Você poderia falar um pouco, então, sobre você agora e esse momento de enfrentamento? Sim, obrigada, Mara, primeiramente pelo convite. Gostaria de saudar todas vocês, Eni, Maria, Lino, grande prazer conhecê-la. Leonardo e Lúcia também, muito obrigada. E, enfim, eu gostaria de também agradecer ao ICAC, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura, Camerata Antiqua, por esse evento maravilhoso que vocês têm empreendido há tantos anos e que tem sido elo para todos nós do canto coral. Gostaria de agradecer imensamente. A Maria Guinan já é uma querida conhecida, né, de muito tempo, de trabalho antes com Papo Coral e depois com Musicar também, Eni também, nos cursos de treinamento com Musicar, e a Lin, a gente tem um sonho de que um dia possamos trabalhar juntas, porque eu também sou uma grande fã do Gondwana Choir. Bem, então, meu nome é Cristiane Alexandre, eu sou coordenadora de canto coral do programa Musicar, que é um programa do Instituto Curitiba Arte e Cultura, juntamente com a Prefeitura Municipal de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba, e nós trabalhamos com crianças de 7 a 17 anos das 10 regionais de Curitiba. Musicar, com R maiúsculo, quer dizer música nas regionais. Além disso, eu dirijo a Paideia Escola de Música e sou regente do Papo Coral Infanto Juvenil, que nesse momento de pandemia tem ensaiado junto com seu coro irmão, que é o Cantateca, que é o coro da Biblioteca Pública do Paraná. E trabalho também com o coral de uma escola, que é a Escola Nossa Senhora de Sion, e sou integrante do Madrigal Vocale desde 1992, que é o meu coro escola, é onde eu aprendo, é onde eu sou o que eu sou por causa do Madrigal também. Bem, sobre esse momento de pandemia, falando do Musicar, as nossas aulas desde no primeiro período ali de março até julho do ano passado, nós trabalhamos com atividades, enviando atividades para as crianças através dos grupos de WhatsApp, mas aí já no segundo semestre de 2020, nós iniciamos com as aulas online. Os critérios de montagem das turmas era idade, tempo do Musicar, disponibilidade das crianças e das famílias, e assim a gente começou as atividades online. E, para nossa grande alegria, a gente teve uma grande adesão das atividades, né? Muitas das crianças que já estavam no presencial seguiram no online. Para as crianças que não poderiam e jovens que não poderiam participar do online, nós continuamos enviando atividades de tempos em tempos para que eles pudessem estar inseridos e quando voltasse, que a gente achou que ia ser mais cedo, que eles continuassem se sentindo pertencendo ao grupo. E assim tem sido. Eu acho assim que uma das coisas que aconteceu com esse período online, que eu acho que acabou acontecendo com todos nós, a Eni falou um pouquinho da conexão dela com outras pessoas de outros lugares que não poderiam estar presencialmente, ela pôde fazer através do curso, né, do curso desses contatos. Nós, o Musicar, o que foi muito legal nesse período foi que nós pudemos fazer conexões com grupos que a gente não poderia fazer, talvez se não tivesse essa situação que acabou acontecendo. Então, nós fizemos 2 intercâmbios musicais agora, durante esse ano. Fizemos com uma escola chamada Ópera Prima, uma escola de Trento, na Itália,
e fizemos também com uma escola de Santiago de Compostela. E, então, foram conexões que a gente talvez, eles ensaiaram juntos, tiveram um encontro, foi muito alegre. E realmente veio a ideia a partir do que acabou acontecendo durante esse período. Também eu tenho que destacar que durante a oficina de música, a gente pôde ter a Maria Guinan junto com a gente, e talvez também, se não fosse a pandemia, não sei se a gente teria essa oportunidade de trazê-la. Então, foi uma maneira de trabalharmos com pessoas que talvez a gente não tivesse a oportunidade se não fosse a pandemia. É claro, né, que a saudade de estarmos presentes e juntos é gigantesca. Isso é inegável, né, para todas as crianças, para todos os jovens, para nós, professores, assim, a gente tem... eu também preciso dizer que eu falo em nome de uma equipe, né? Eu na realidade sou coordenadora de canto coral, mas nós somos uma equipe imensa no Musicar, imensa, né? Somos em 20, mas somos uma equipe, então eu estou aqui como porta-voz. Então digo a vocês que as crianças, os jovens e nós professores estamos realmente muito ansiosos pela volta, né? Então, mesmo que a gente tenha ganhado uma série de instrumentos por conta dessa pandemia, nada substitui a presença e o abraço que a gente está doido para dar novamente. Obrigada, Cris. Cada uma de nós, né? Cada um de nós enfrenta uma realidade diferente, né? Eu vou para um segundo tema agora e já vou emendar dois, inclusive, já vou juntar um com o outro. Que é o seguinte: você se alinha, utiliza, cria, combina quais pedagogias como regente e educadora? Por quê? Por que dessa escolha? E em sua experiência, qual a importância do canto, sobretudo o canto coral, na educação musical? Eni, poderia responder para a gente? Começar? Claro. Bem, como professora de musicalização, muitas vezes atuei também como professora de coral, mas o meu forte são as aulas de musicalização. Eu estudei música e dança, balé clássico, até os 18 anos. Então, eu sempre tive uma inserção muito forte do corpo no meu trabalho com a educação musical, inclusive no momento em que o corpo não estava tão presente assim, isso há 30, 35 anos atrás. Então, e também tive um despertar forte do meu interesse pela escuta musical, por eu ter tido uma formação no conservatório muito tecnicista, muito afastada de exemplos musicais, houve muito pouco estímulo dos meus professores para ouvir música, para estar em concertos. Então, de certa forma, eu sentia que eu fazia música sem música. E, subitamente, a escuta musical
possibilidades de conhecer música se tornou algo muito central na minha prática docente. E justamente pelo gosto do movimento, interesse pela dança, primeiramente eu conheci Rolf Gelewski, um bailarino, estudioso de filosofia oriental, que criou um método de audioanálise, justamente para aproximar os bailarinos da música, compreender a música mais a fundo. E eu percebi o quanto isso era importante também para os músicos, que ouviam a música algumas vezes muito pro forma, muito sem envolvimento emocional. Então, esse bailarino, que também entendia bastante de música, foi uma influência muito forte e, naturalmente, me encontrei nos métodos Orff e Dalcroze, porque são os que mais envolvem corpo, outras linguagens, dialogando com a música, né? E a influência forte do meu grande mestre, que foi o Kölreuter, que me descortinou, me desvelou todo um universo da música contemporânea, a música do século XX. Isso para falar das minhas influências, né, que eu levo até hoje no meu trabalho. Sobre o canto coral, eu sinceramente acho que é uma das grandes saídas para a educação musical no nosso país. Assim como a escuta musical, o trabalho do imaginário, do movimento, do corpo, o trabalho da voz é intrínseco à pessoa. Não precisa nada, não precisa comprar nada, não tem intermediação. É abrir a boca, usar seus recursos corporais e cantar, sob uma orientação adequada. Então, a formação dos professores, que serão esses regentes, que serão esses professores de voz, de técnica vocal, que escolherão esse repertório, aí sim tem um investimento na formação desse professor. Mas para o aluno, o canto é um começo maravilhoso, é uma solução para a volta da música para as nossas escolas no Brasil, com todas as carências que nós temos. Não precisa de nada, só de um professor muito bem formado. Então, eu acho que o canto coral, fora o seu valor artístico, o seu valor como expressão artística e cultural, ele é uma expressão intrínseca do ser humano. E ele pode ser um ponto de partida para nós aqui no Brasil. Obrigada, Eni. Uma grande reflexão para todos nós, né? A Lynn gostaria de comentar sobre esse tópico? Right. We don't use a specific musical pedagogy. We make sure that we're teaching skills right from the early ages. So we start at age 5. And I think in a sense, it very much depends on who are the groups of children that you're teaching. Because I believe very strongly, for instance, here where I work with the Indigenous children, Aboriginal and Torres Strait Islanders, that they will learn best if you start from the foundation of respect for their culture and their singing, and work from that towards musical excellence. In Sydney, there's the great diversity of culture, and that has to be taken into account. But in the Sydney Children's Choir, we have, for instance, 10 levels of sight singing courses. Everybody learns music theory, and then the course is quite strict. The key, though, is that we're trying to create not just people who sing, but we're trying to create artists. And that's why choral music is so important, because choral music gives people a voice to be able to speak to the world and communicate with the whole world through text and music. And the thing that brings them to this artistry is to be treated as artists and to have their own power. So very early on, I work with the children for them to be in charge. So when we have sectionals, they run the sectionals.
They do a lot of the organizing. They are in charge. It is their choir, their music, and they sing with that sense of power and ownership. And through being able to speak from culture for the Indigenous children, because they sing of their stories, which are Indigenous culture in Australia is the oldest continuous culture in the world, 60,000 years old. So they have beautiful stories, very important stories for the whole of Australia. And then they also sing of the difficulties for Indigenous communities, deaths in custody, land rights, incarceration, and these things. So a roundabout way to answer the question. Thank you. Thank you. Thank you, Lynn. Então ela diz, não uso nenhuma pedagogia musical específica, mas nós nos certificamos que a partir de uma idade muito precoce, a partir dos 5 anos mais ou menos, que ela acredita que é muito importante que você sinta a cultura das crianças que você está ensinando, que você respeite essa cultura, e ela acredita que elas vão aprender melhor com essa fundação de respeito pelo seu background, pela sua cultura, pelo seu canto, e trabalhar a partir daí em direção à excelência musical. Em Sydney tem uma grande diversidade de cultura e isso precisa ser levado em conta. Então, no coro de crianças de Sydney, há, por exemplo, 10 níveis de cursos de leitura de partitura, em que todo mundo aprende teoria musical e o curso é bastante exigente. Mas o mais importante é que lá eles não tentam não apenas criar pessoas que cantam, mas artistas. E ela diz que é por isso que o canto coral é tão importante, porque a música coral dá uma voz às pessoas para falar com o mundo e se comunicar com o mundo através de texto e de música. E aquilo que leva as crianças a esse senso de arte é que elas sejam tratadas como artistas e que elas tenham seu próprio poder, de forma que ela tenta que, desde o comecinho, as crianças se sintam no comando do que fazem. E ela dá como exemplo o fato de que quando eles têm ensaios de naipe, por exemplo, que eles mesmos organizem esses ensaios. Eles estão no comando, do coro, da sua própria música, do seu canto, e com isso vem essa sensação de ownership, né, de autopossuimento. E ela também fala sobre as crianças indígenas, que elas cantam sobre as suas histórias, sobre porque a cultura aborígene é a cultura mais antiga do mundo, que ainda está em existência, de mais de 60 mil anos de idade. Então, eles têm muitas histórias muito belas e muito importantes para contar sobre a Austrália inteira, e também eles cantam sobre as dificuldades das comunidades indígenas, sobre as mortes que ocorreram em situações de prisão, de escravidão, falam sobre a luta pela terra.
María, gostaria de comentar? Sí, bueno, yo tampoco tengo una pedagogía específica para el trabajo que he hecho durante toda mi vida. Sin embargo, sí he concedido una gran importancia al movimiento, a la expresión corporal y a la unidad entre la voz y la flexibilidad que puede dar el cuerpo. Me gustó mucho. Sim. Na verdade, não tenho nenhuma pedagogia específica, né, no trabalho que eu realizei, que eu tenho realizado em toda a minha vida, né? Mas eu dou grande importância, né, ao movimento, à expressão e à união da voz com a expressão corporal. Sí, me gustó mucho escuchar a Eni de su experiencia. Yo en mi vida, en mi experiencia, también trabajé mucho el cuerpo como, como bailarina, pero también haciendo otro tipo de trabajo como tai chi o otras formas. Eu gostei de escutar a experiência da Eni, né, que ela comentou ali. Eu também, na minha vida, trabalhei muito com o corpo, né, não só como bailarina, mas também com outras formas. Um exemplo é o Tai Chi Chuan. En nuestro programa coral en la Fundación Escola Cantorum, muy temprano entendimos que nuestros niños eran niños muy activos, niños que no querían aprender a cantar sentados en un banco o con una manera de trabajar como se trabajaba a principios del siglo XX. No nosso programa coral que a gente tem lá na escola, a gente percebeu que as crianças, elas são muito ativas, elas não querem aprender a cantar sentadas num banco, né, como era feito antigamente. Y por tanto, fuimos poco a poco desarrollando, junto con Alberto Grau, como compositor en residencia, todo un método, una forma de trabajar donde la euritmia está permanentemente presente en el aula. Se enseña entonces el canto coral desde un punto de vista del manejo de la voz, del sonido, de la audición, pero también desde el ritmo corporal y desde el ritmo corporal y la dicción con ritmo, pero también las historias y los poemas en un buen castellano. Todo eso forma parte de nuestra manera de enseñar. E a partir disso, a gente desenvolveu, junto com o Alberto Grau, como compositor residente, né, um método e uma forma de trabalhar a euritmia que está presente nas nossas aulas, né? E para ensinar o canto coral de um ponto de vista que a gente possa trabalhar a voz, o som, a audição em conjunto, né? Mas também com um ritmo corporal, com uma dicção, né? Que é assim que a gente formou a nossa maneira de ensinar.
pienso que para nosotros ha sido muy importante en nuestro repertorio coral en Venezuela crear muchas nuevas obras, estrenar obras basadas en nuestras historias, nuestros ritmos, nuestras melodías, pero utilizando técnicas de composición más contemporáneas. Es decir, creando, no solo haciendo música popular, sino tomando de la música popular todos esos elementos rítmicos y melódicos tan ricos e criando novas obras. Eu acho que tem sido muito importante para o repertório coral aqui da Venezuela, né? Essa criação de novas obras que são baseadas na nossa história, na nossa melodia, né? E assim a gente conseguiu desenvolver técnicas mais contemporâneas, técnicas contemporâneas, né? Que a gente pode usar todos esses nossos elementos culturais no momento de fazer essas músicas. Porque decían. Quiero agregar que el canto coral en nuestros países, como ya lo dijo Eni, es fundamental. Es la herramienta para incentivar en los niños y en los jóvenes el amor por la música, la autoestima, la solidaridad de trabajar en grupos. Es decir, el canto coral es una herramienta inigualable. Eu queria também só completar aqui que o canto coral, como já disse a Eni, né, é fundamental, é uma ferramenta muito boa para incentivar os jovens e as crianças, né, a entender o amor pela música, a autoestima, a solidariedade, a trabalhar em grupos. Y en la Fundación Escola Cantorum, desde hace 50 años, uno de los pilares fundamentales ha sido la formación de maestros de coros, jóvenes, desde que están jóvenes, quienes muestren deseos de ser educadores musicales o de formarse, les hemos creado todo un currículum para ser maestros de coro desde muy jóvenes, con los coros de niños, haciendo asistentes de dirección, pero siempre teniendo un instrumento como práctica. Lá na Fundação Escola Cantorum, há 50 anos, a gente já vem trabalhando a formação de maestros de coros, né? Geralmente são jovens, né?
para que eles tenham a oportunidade e mostrem o desejo de serem educadores musicais. Para que eles possam fazer isso, a gente desenvolveu um currículo específico para isso, né? Para que eles desejem ser maestros desde jovens e já ensinar crianças. Ok. E é um repertório diferencial, né, Maria? Esse repertório... Sí, tenemos un repertorio diferenciado, bastante organizado, que hemos podido construir a lo largo del tiempo, no solamente de música venezolana, sino de música de todas partes. Pero nosotros hemos combinado en nuestra enseñanza coral, hemos combinado la música coral a capella o con instrumentos, digamos, con instrumentos populares, pero nosotros hemos concedido una gran importancia a lo largo de nuestra vida también a las grandes obras sinfónico-corales, porque trabajamos conjuntamente con el sistema. Diversidade, né, Maria? Y por esa razón, nosotros incluimos dentro del repertorio de nuestros coros las grandes formas musicales, las grandes obras sinfónico-corales, y hemos hecho coros conjuntos, no solo de adultos, sino de jóvenes e inclusive de niños. Podemos ver ahora, quizás pueden incluir un ejemplo que tengo allí, que es la segunda sinfonía de Gustav Mahler, donde ustedes podrán ver niños cantando con los adultos, es decir, también incorporando a los niños a esas grandes obras de la literatura. Nós vamos falar sobre repertório ainda nessa conversa. Você quer só dar um resumo, Leonardo, para a gente? Esse último comentário da Maria, e vamos seguir com a Cristiane. Sim, foi comentar que foi desenvolvido um repertório diferenciado, né, que é bem organizado e foi construído ao longo do tempo, né, não só de música venezuelana, mas também agregou músicas de outras partes, né. Tem sido combinado no ensino coral, tanto a música a capela com a música com instrumentos populares, né, é feita essa combinação. E também é dada grande importância a grandes obras, né, já mais famosas, que foram e estão sendo incluídas no nosso repertório, nesses coros de adultos e jovens. Perfeito. Cris, como é o programa Musicar? O que vocês adotam? Vocês adotam alguma linha pedagógica, alguma pedagogia? O criam, combinam? Como é o dia a dia de vocês? Acho que você usou uma palavra ótima, Mara, que é combinar, né? Nós combinamos vários pedagogos musicais, claro, partindo lá dos métodos de musicalização ativos, enfim, Williams, Martenot, Orff, enfim, né, Kodály. Então, a gente, justamente como o Musicar não é um programa específico de canto coral, o canto coral é uma das atividades do Musicar, né? Ele alia a musicalização, a música corporal, ao canto coral e a flauta doce, que nesse momento de pandemia está um pouquinho parada, né? Mas, enfim, eu digo parada enquanto aulas, né? Mas, enfim, é um dos instrumentos do Musicar. E então nós aliamos vários pedagogos, mas eu posso citar, né, também gostaria de destacar que nós não temos seleção vocal, não há nenhuma seleção na entrada das crianças e dos jovens. Quem quer participar, tendo vaga, é muito bem-vindo.
Mas é claro, também tem que citar que nós temos também, além desses grandes pedagogos, a gente também tem as nossas influências, né? Então, claro, posso citar, assim, o Karl Reuter, um grande pedagogo, né, alemão, mas que esteve no Brasil por tantos anos e nos influenciou a todos. Gostaria de citar o próprio Laban, né, na parte de movimento. Enfim, há um tempo atrás eu tive um curso com um sueco, que é o Bo. Ele trabalhava muito bem com o método Laban, associado ao canto coral e utilizando o corpo todo, aliado a toda a metodologia Laban, a todos os conceitos de movimento que o Laban traz na dança. E aí, falando do nosso... não posso deixar de falar do José Penalva, que foi, eu digo, um grande escultor da música coral, assim como você é, Mara, né? Você sabe que sempre falo isso de você, acho que vocês têm vocês são escultores, assim, então acho que são as influências que a gente tem. E agora, em relação à construção do nosso trabalho, a gente vai falar um pouco mais do repertório depois, mas enfim, a gente parte realmente da nossa música brasileira, das nossas raízes brasileiras, as etnias, né, dos índios do nosso Brasil, fazendo conexões, mas aí eu acho que falo um pouquinho mais sobre o repertório mais para frente. Quero citar também Vitor Flisser, Gui Rebelle, o Vitor Flisser brasileiro que está há muito tempo na França, mas que tem um trabalho de música contemporânea e de desenhos sonoros que a gente também utiliza muito no Musicar. E agora, respondendo à segunda pergunta, sem dúvida, o canto coral é o primeiro instrumento, né? Quer dizer, ele o primeiro contato que normalmente as crianças têm com a música vai ser através da sua mãe, ou cantando dentro da sua própria barriga da mãe, enfim, a Aini vai falar muito melhor do que eu na questão da música para os bebês. Mas, enfim, depois, quando a criança nasce, é o canto da mãe que vai... Então, esse elo afetivo com a música acontece muito cedo através do canto. E o canto coletivo, os estudos de neurociência têm comprovado, especialmente alguns estudos que estão sendo feitos na Universidade de Chicago, falando sobre isso, de como, nesse momento de pandemia, o canto coral, as práticas coletivas de canto coral têm sido importantes na questão da liberação da ocitocina, da dopamina, da diminuição do cortisol. Então, o canto coral, eu acho que a ciência agora está vindo ao encontro daquilo que a gente já sabia, né? Que o canto coral é realmente um grande elo social para crianças, jovens e adultos. Obrigada, Cris. Nós sabemos, vivemos isso no nosso dia a dia, né? Agora, para a Eni em especial, que eu gostaria de dedicar esse tema. Se esse fazer musical, Eni, em conjunto, que é o caso do canto coral, envolve, como vocês mesmos disseram e você mencionou na sua fala, corpo, a voz, o movimento, a impulsão, a criação, através dessa percepção de si, né, de nós mesmos e do nosso entorno. Como essa tecnologia disponível hoje em dia, né, fascinante, né, como ela altera essa percepção e essa relação com o mundo, vem sendo alterada? O que você percebe nas crianças, enfim, nesse público com quem a gente trabalha? No momento atual, o que a gente fazia não é possível fazer, né? Não é possível, por exemplo, cantar em uníssono, algo simples, e isso é muito difícil. Acredito também que tecnologicamente não é tão impossível transcender essa barreira, esse delay, essa coisa toda. É que isso vai exigir um investimento da sociedade como um todo, que todos possam ter na sua casa uma parede com uma televisão grande, um data show para ver uma imagem adequada, um som amplificado com qualidade, né? E que os satélites possam levar isso mais rapidamente. Eu acho que tudo isso vai ser transcendido, não vai demorar. Mas o que aconteceu é que a pessoa, o que os alunos conseguem fazer individualmente passou a ter um valor imenso.
como já foi dito aqui, né? O que é uma improvisação, por exemplo? Eu não consigo improvisar, montar um modelo de improvisação coletivo, mas consigo fazer jogos dialogais. Um toca, o outro responde. Essa resposta tem que estar em conexão com o que foi dito antes. Eu consigo fazer uma corrente de crianças ou de jovens tocando e que vão se encadeando. Agora, isso é pesquisa para nós educadores, o timing disso, como fazer isso de forma fluente, sem aborrecer. Do outro lado, o timing dos alunos, como responder rápido, como abrir e fechar esse microfone rápido, como colocar isso em fluxo e não ficar esperando o professor dizer vai, agora é você, vai, agora é você. Como conduzir essa dinâmica, né? Eu acho que isso ainda é algo a ser aprendido. E eu acredito que a tecnologia vai se desenvolver a ponto de nós conseguirmos fazer música coletivamente. E que isso não vai demorar tanto assim. É que é uma nova pesquisa, é um novo investimento, né? Nesse momento continua sendo muito difícil e os aspectos individuais continuam sendo muito valorizados, o que é positivo também, né? Perdas e ganhos, né? Não sei se eu respondi. Não, sem dúvida. É que assim, a percepção do nosso jovem, da criança, na minha opinião, já vem sendo alterada, né, ou transformada por essa acessibilidade, por essa porta de entrada para o mundo, né, com tudo de melhor, de oferta possível e de não tão boas ofertas assim. Então, era mais nesse sentido, dessa percepção de mundo através da tela, né, que eu estava me Eu referindo. acho que uma coisa que se desenvolve muito, Mara, é essa prontidão do aluno. O ambiente online obriga a uma autonomia muito maior. E a não ficar esperando o tempo inteiro o professor dizer vai, agora você vai, agora entra. E criar essas consignas de fluxo, né? Isso é algo que eu costumo treinar com os alunos, mas a gente ainda está um pouco distanciado do fluxo realmente. Estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo a atravessar a ponte. Lin, em que medida a escolha e abordagem do repertório colabora, viabiliza, inspira ou não o desenvolvimento cognitivo, vocal e cultural do conjunto coral, né? Levando-se em conta a diversidade e complexidade das relações humanas na sociedade, no contexto social atual? Sure, thank you very much. I think repertoire choice is really important. And I think if we go back to what I was saying before about the respect for culture, I think if children are given and young people are given the opportunity to explore their own cultures to begin with as a starting point, and then move outside of that, they can reach very, very high levels of excellence and understanding of the socio-political environment in which they live. And I've found that especially with the more disadvantaged communities within Australia. If we just come in and say, we are going to teach you Western classical choral music, and through Mozart, you will learn to be a fantastic musician and a fantastic person. I think that is quite disrespectful. And I think we need to start by respecting who they are and what is important to them and to their community and to their families. And then, of course, there are so many great, from that point, there are so many great discoveries to be made. So in all of our choirs, we sing mainly Australian music, and all of our children are involved in composition and working with composers. We have just done a collaboration with a young Sydney Jewish composer, Sam Weiss, and the Sydney Jewish Museum, exploring stories of his heritage and the
the Jewish heritage of Australians that has been very rich and valuable. And young Australians everywhere. I have just finished doing a course for very young Australians who live all over Europe and all over America, and working with these, you know, some as young as 5 and 6 years old who have Australian heritage, but they live in Europe, and to be able to sing their music of their own heritage, even though they live in Berlin or in Vienna or somewhere. However, we are about to do a collaboration with the finest Baroque performers in Australia, and we will be singing with our Sydney Children's Choir, Zelenka Miserere, and learning from the best Baroque performers on Baroque performance practice. So everything is valuable, everything contributes to who they are as human beings. And when we do that, we'll be exploring Zelenka's world, Zelenka's time, what was going on in history at that time. And that's a good thing online. They can do all of these things. You know, what was he eating? What clothes were they wearing? Everything about the time. Like when you sing music from a different culture, as much as you can learn about that culture, not just the words on the page, is so very, very important, because we all learn about each other's humanity that way. Thank you. Então, ela diz que a escolha de repertório é muito importante e ela, com isso, volta, ela relembra que ela falou a respeito disso quando falou de cultura, que os jovens, eles precisam ter a chance de abordar sua própria cultura para poder, talvez, expandir para fora dela. E que, com isso, eles podem atingir níveis muito altos de execução, de realização. E ela dá um exemplo de que, se, por exemplo, né, alguém fosse a uma comunidade não muito privilegiada, uma comunidade pobre da Austrália, e tentasse chegar lá e dizer: vamos ensinar Mozart e o classicismo ocidental para vocês se tornarem grandes músicos, ela diz que isso seria desrespeitoso com eles. E que não é assim que funciona, né? Então, ela fala que tem muitas grandes descobertas a serem feitas na cultura australiana e na cultura de cada comunidade, né? Então, nesses coros, existe também muita colaboração. Recentemente, os coros dela colaboraram com o Museu Judeu de Sydney e com um compositor jovem judeu para falar sobre a história deles, o legado, que é muito rico e valioso. Ela dá esse exemplo.
ela também acabou recentemente um curso com os jovens australianos que moram fora, na Europa ou nos Estados Unidos, e que têm essa ascendência australiana, e sendo muito jovens, ela estimulou eles a cantar músicas da sua ascendência, né? Músicas australianas lá fora. E ela também fala que, além disso, trabalharam com música barroca, vão trabalhar com música barroca, que o coro de crianças de Sydney vai cantar o Miserere di Zelenka com os melhores performances de música barroca da Austrália. E todos esses exemplos ela dá para comentar como tudo é valioso, como tudo contribui para quem eles são como seres humanos. Então, por exemplo, ao cantar Zelenka, as crianças vão estudar tudo o que aconteceu na vida do Zelenka, na época do Zelenka, a música que ele fazia, o que ele comia, o que ele vestia, e que é bom que haja internet para se poder pesquisar sobre isso. E ela diz, né, que uma vez que elas aprendam tudo sobre a época, aí fica muito melhor de cantar a música, porque se você canta a música, se você aprende sobre a cultura da qual a música veio, tanto melhor. E isso vai muito além de apenas entender as palavras na partitura. Ela diz que isso é muito importante e que assim nós aprendemos sobre a humanidade um do outro. Thank you, Lynn. Maria, você gostaria de complementar, porque você estava vindo com uma fala sobre repertório, e aí eu acabei te cortando um pouco, y enfim, es prácticamente el tema. Sí, bueno, yo escucho a mis colegas que me han precedido y estoy totalmente de acuerdo, y el trabajo específicamente como hacen en Australia los niños es lo que nosotros también estamos haciendo desde hace muchos años en Venezuela, o sea, Não, partiendo... quando eu escuto meus colegas dizendo, eu estou totalmente de acordo. E esse trabalho, especificamente, que está sendo feito na Austrália com as crianças, né? A gente também tem feito aqui. Sí, para nosotros los niños tienen que aprender con su entorno, con su cultura, con su lengua, con sus danzas, con sus ritmos, y eso es lo que ha sucedido en nuestro programa en Venezuela, que se llama Construir Cantando. Hemos creado un repertorio que es como un guante, vamos a decirlo así, con distintos compositores, pero Alberto Grau ha sido como la cabeza, pues, de ese repertorio, y eso se ha extendido a otros compositores que han escrito otras obras para los coros juveniles, para la Escola Cantorum, para otros, digamos, en otros niveles, pues. As crianças, eu entendo que elas têm que aprender com o que está ao redor delas, com a cultura, com a dança, com a própria língua, né? E é isso que a gente tem tentado fazer no programa que se chama Construir Cantando, né? Que o Alberto Grua é o compositor-chefe, vamos dizer assim, a cabeça dos compositores, né? E para passar para os outros compositores esse tipo de pensamento para a escola de educación musical para jóvenes. Pero también, así como Lynn habla de su colaboración con un grupo barroco haciendo una obra de Zelenka, pues nosotros en Venezuela hemos abierto las ventanas para que venga también toda esa música maravillosa de todas partes del mundo, porque hemos cantado desde la música, desde pensar en canto gregoriano hasta el Renacimiento español, italiano, el barroco. Hemos tenido academias Bach, hemos hecho tantas cosas, pero también desde un punto de vista de creación del siglo XX nos interesan mucho otras culturas, nos interesa mucho conocer qué se canta en Australia, qué se canta en China, qué se canta en Japón, qué se canta... Entonces, también hacer como una búsqueda para que seamos, a través del canto coral, unas ventanas abiertas a esa universalidad del ser humano. Mas também, como a Lynn falou, né, do grupo barroco, a gente também tem tentado abrir as janelas, né, para que cheguem até a gente
essas músicas maravilhosas que existem no mundo todo, né? A gente está aberto a canto gregoriano, Renascimento espanhol, italiano, o próprio barroco, né? Todas essas coisas nos interessam, assim como tudo que foi feito no século XX, a gente está interessado em música australiana, música chinesa, japonesa, tudo que nos ajude a abrir essas janelas. A gente está com essas janelas sempre abertas. Ok. Concordo sim, viu, Maria? Inclusive, Eni, Cris, vocês querem fazer alguma complementação, de alguma forma, essa fala da Maria e da Lin? Gostariam? Eu gostaria de dizer que é uma sintonia mesmo. Eu acho que parece que estamos tão longe, mas tão perto, né? Porque eu vejo assim que nós temos uma linha muito parecida, embora com histórias tão diferentes, né? Mas quando eu vejo a Maria dizer, e mesmo a Lin falando que, claro, a gente parte do nosso lugar, né? É daqui que eu sou daqui, eu pertenço a esse lugar. Então, a gente conhecia as músicas das etnias dos índios do Brasil, as canções populares brasileiras tão maravilhosas, nosso canto folclórico, e a partir daí ir fazendo conexões com culturas mais próximas, a própria América Espanhola, o Alberto Grau, com as suas composições. A gente brinca que La Ronda que Nunca Se Acaba já é um hit parade aqui no Brasil, né? Todo mundo adora. E, enfim, então essas conexões que a gente vai fazendo com a América Espanhola e, a partir disso, conexões com culturas mais próximas e mais distantes, né? E a gente vai vendo que a gente tem tantas coisas em comum, o que gera afinidade, e temos coisas diferentes, o que gera curiosidade. Então, quando a gente interpreta, sei lá, uma cantiga de Santa Maria do século XIV, ou interpreta um Gustav Holst da Inglaterra, ou o Britten, quer dizer, você diz, nossa, o que a gente tem de comum e o que a gente tem de diferente, isso é tão interessante. Então, acho que também comungamos da mesma maneira de pensar sobre a construção do repertório. E fico feliz. Espero que a gente possa trocar muitas figurinhas e que as nossas crianças possam estar juntas para fazer música juntos, já que temos tantas coisas em comum. Já aproveitando, Cris, gostaria de passar para você e para a Eni nessa experiência coral, né? A gente convive com muitas pessoas em muitas fases da vida, a gente acompanha, de certa forma, a vida das pessoas, né? Então, qual o diferenciais que vocês observam nessas pessoas, crianças, jovens, adultos, que vivenciam as práticas musicais coletivas? Vocês acreditam que essa experiência, ela reverbera muito além da reprodução, da realização técnica, virtuosa de uma partitura? Como é essa reverberação na vida das pessoas? Esse é um assunto que me agrada muito, me pauta muito o meu trabalho coral, né? Acho que vocês sabem, acompanham, enfim. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem comentar sobre isso, começando pela Cris, Eni, todas as convidadas aqui. Eu tenho ainda um comentário sobre o repertório. Primeiro que a escolha do repertório, ela, a meu ver, deve ser permeada de beleza. E o que é beleza? É o que nos move, é o que emociona. Então, essa beleza, ela está na cançãozinha tradicional, ela está na melodia linda de Villa-Lobos, ela está no canto gregoriano, ela está na música caipira, ela está em todos os lugares. Se a gente se der ao trabalho de procurar o que é belo. É claro que existe um conceito de belo, mas eu me pauto por mim mesma. Alguma coisa que me emociona, eu acredito que possa emocionar o outro. E depois, o sentido, né? Uma vez uma criança, na época de São João, perguntou: mas, professora, por que a gente tem que ficar cantando essas músicas? Que eram as tradicionais, o balão vai subindo, as bem tradicionais. Eu falei, nós cantamos essas músicas porque elas fazem parte da nossa história. Elas contam algo da nossa história. Todos conhecem essas músicas, é a nossa cultura. Aí eu chamei as mães e as vós e os acompanhantes que estavam lá fora esperando, para cada um cantar uma música de São João que cantava na sua infância. E aí cada um cantou e contou que a mãe cantava e a avó também cantava. Aí eu falei, façam as contas para vocês verem há quanto tempo essas músicas vêm sendo cantadas.
essa é a nossa história, isso não é uma simples canção. E isso mudou totalmente a atitude das crianças com relação a essas canções, né? Isso é relacionado com o que você me perguntou. Conversar faz parte da educação musical, faz parte do coro. Como é que a gente cria sentido para algo que está sendo feito? É conversando, contando a história daquela música, contando o significado social daquela música, o que ela representou naquele tempo, o que ela ainda representa agora, e como essas memórias não deveriam se perder, como a gente deveria preservar, né? E explicar a letra da música, explicar os sentidos que não estão desvelados. E aí o aluno cria uma forma de se relacionar com essa música, ele cria uma forma de gostar dessa música. Então, acho que a nossa função como educadores, ela está também aí nessa relação humana. Ao mesmo tempo que eu gastaria explicando para o meu filho, se ele me pergunta por que eu canto essa música chata, eu gasto com o meu aluno. É a mesma coisa. Então, eu acredito muito que nesse investimento na minha relação com os alunos como pessoas, na abertura da minha escuta, na valorização do que ele traz, até do que ele fala, né? Eu posso perguntar, mas por que você não quer cantar essa música? Por que você não gosta dessa música? Então aí se estabelece um diálogo, uma relação entre as pessoas. E quando isso acontece, acontece junto emoção e afeto. E isso liga, isso une, né? E acho que esse é o diferencial das práticas coletivas. E sem isso, não dá para a gente pretender metamorfoses, né? Ou seja, através até de um conflito, de um problema, esse conflito pode ser uma via, pode ser uma ponte, né, de acesso, enfim, ao que o outro pensa, a construção mesmo de uma interlocução a respeito, né? E de descobrir por que nós fazemos parte de uma mesma cultura. Por quê? O que é ser brasileiro? É só ter nascido no Brasil? Mas o que é nascer no Brasil? Né? É isso que nos une. Muito bom, Eni, obrigada. Cris, Maria, eu acho que vamos já nos encaminhando até para o final da nossa conversa, né? Gostaria que vocês comentassem sobre esse diferencial, se ele existe, sobre essa transformação de dimensão humana, intelectual, cultural, enfim, que vocês observam nos coralistas, nos estudantes de música, nas pessoas que vivem a experiência de conjunto, da prática musical de conjunto, principalmente a voz, né? É tão orgânica que faz parte. Sí, yo quisiera decir, ya que estamos terminando, que realmente la experiencia coral es una experiencia de vida que permanece a lo largo de la historia de un ser humano. Quien realmente ha tenido la posibilidad de experimentar presencia, trabajo, emociones, alegrías, preocupaciones en un colectivo de un coro que, como dice Eni, busca la belleza. O sea, estamos buscando la belleza y la belleza es infinita, no está aquí, sino es infinita. Pero esa emoción de sentir que mi voz no es mi voz sola, sino es mi voz sumada con la de tantos otros, la que produce esa magia en el escenario, esa magia en el momento del ensayo. Eso crea una sensación de familia, una sensación de colectivo que no se rompe con nada. Y en esta pandemia hemos podido ver nosotros que ese sentido de familia, colectivo, de nuestros coralistas, de nuestros cantores, que están regados por el mundo entero, ha venido a convertirse en una fuerza unificadora y en una fuerza de apoyo
personal, humano, de afectos, que va mucho más allá de lo que nosotros pretendíamos con cantar una canción o hacer un programa musical. Nos hemos convertido en una fuerza muy unida, en un grupo humano de una gran presencia para nosotros y para el mundo. Y yo creo que el canto coral tiene ese gran secreto, que cantamos en coros porque queremos, nadie nos obliga, es voluntario, voy, quiero, estoy, me emociono e isso sigue crescendo ao longo da vida. Então, eu queria dizer que já estamos terminando, né? Que essa experiência do canto coral é uma experiência de vida, né? Permanece na história do ser humano que participa dessa experiência, né? Porque tem a possibilidade de experimentar essa presença, trabalho, emoções, alegrias, preocupações em um coletivo do coro, né? Não sozinho. E o que a gente busca é a beleza, como já foi dito, né? E essa beleza é infinita, é só procurar que a gente consegue encontrar, né? No momento do ensaio, né? Que gera toda aquela magia, né? E principalmente nesse momento de pandemia, acabou virando uma família, né? Os nossos coralistas, os nossos cantores, né? Isso a gente tem percebido que tá valendo isso no mundo inteiro, né? Que as pessoas estão se conectando de alguma maneira, e no nosso caso como coralistas, né? Você está se transformando numa força unificadora de apoio pessoal, uma coisa bem humana, né? Porque quando a gente começou a cantar, a gente só pretendia cantar, vamos dizer assim, mas no fim das contas a gente acabou tendo um grupo humano muito unido, porque a gente canta porque a gente quer, ninguém está obrigando, a gente é voluntário. Então, essa ligação entre os humanos que estão ali cantando juntos é muito forte. Obrigada, Leonardo. Cris, você poderia comentar? Eu teria mais uma saideira depois dessa mas a Cris e a Lin logo depois, Lúcio, com essa questão 5. Tá bem? Bem, eu gosto muito de uma frase do Padre Penalva, que ele dizia que a gente tem que buscar a música que está atrás das notas, além das notas. E eu acho que é essa relação que se constrói quando a gente faz música juntos. Acho que talvez não há intimidade tão grande, ou, enfim, há poucas intimidades tão grandes quanto cantar junto, respirar junto, fazer, né, você se conectar através do som, através do olhar, enfim. Então, penso que essa música que a gente busca atrás e além das notas. Penso que também a relação que o canto coral estabelece de você com o seu próprio corpo, que isso acontece também na dança, né? Mas eu gosto muito de citar uma frase também de um regente americano, Weston Noble, que ele dizia: toda música deve dançar. E eu acho que essa relação que se estabelece sua com o seu próprio corpo, você como um instrumento musical, acho que isso também transforma individualmente a cada um. E também gosto de lembrar que a relação afetiva que também há entre o grupo e como isso se irradia para as relações que cada um vai estabelecer com seus outros grupos, até com a sua própria família. Então, quando a gente pega um vídeo do Dia das Mães, que é o vídeo que a gente mostrou durante essa live, que enfim, das crianças com as suas mães, né? Suas mães de tias, ou suas mães de barriga ou de coração, com seus pais, ou até com os pais que também são mães, né? Lembrando a Silvia Ortoff. Então, essa relação que acontece no grupo, mas que se irradia para as outras relações que as crianças e os jovens também vão estabelecer nas suas vidas. Acredito que transforma também nas escolhas que eles vão fazer de futuro. Eu sempre coloco assim que não é o objetivo principal do musicar, não é formar colegas, mas hoje a gente pode ver, depois de alguns anos do programa, que a gente tem vários jovens que estão fazendo vestibular para música com êxito, alguns jovens que estão fazendo algumas matérias especiais na universidade na área de música, e acho que também transforma isso nas opções que eles vão ter, uma janela que se abre
para outras possibilidades na vida. Obrigada, Cris. I think, yes, I'm not 100% sure, but I heard the word a lot from different people. It was the only word I was understanding, the word family. I think I heard the word family. And, you know, our choirs talk about being a family often. And I think that's because they have that very special experience of the sort of connection that you can only get through singing together and through making music. But I think singing even more, the fact that when you're singing together, you're breathing together, and everything, your brain connects in ways which I don't think can be explained by any words. It can only be felt through choral performance, and the audience feels it as well. And could I just say, I don't know at what stage you're at with returning to live singing in Brazil. Are you already singing again together? Because our experience here in Australia, all the conductors that I speak to, even though we were connecting online last year, when you come together again, there's that incredible joy of the joy that you get from singing. But somehow some of those special musical connections have been lost over such a long time not singing in the same room. So can I just say from our experience, just to be incredibly kind to yourself, enjoy those moments of coming together again, and all this, just be very patient, and because there will be incredible ups and downs, and especially small children, such a long time without singing. That is such a huge part of their lives where they haven't been singing together, and those beautiful connections of singing, they haven't made them. So there are things that they've lost, but that's okay, because we can go on that journey once more to rediscover and rebuild those connections, like the connections you would make in the brain. And that in itself, that journey to create those singing moments is a beautiful journey. And just not to expect to pick up where you left off. If your choir was here before, your moment of joy will be right up here, but your skill may be down here. But that's okay. That's the joy of choral singing. Então ela diz que ela ouviu uma palavra frequentemente as outras pessoas aqui na conversa falando, a palavra família. Ela acredita que ouviu, conseguiu entender, e ela usa essa palavra para dizer que os coros dela falam de ser uma família com frequência e que eles têm uma experiência especial. E ela concorda que é um tipo de conexão que você só tem se você canta junto, se você faz música junto, mas que cantar principalmente, né? A forma de música que ela acredita que mais conecta, porque só o mero fato de você estar cantando junto implica que vocês estão respirando juntos, né? E uma forma, essa é uma forma de os cérebros se conectarem que ocorre só na música coral e que não tem como ela explicar em palavras, ela diz. E ela acredita que a audiência sente isso também. Então, na Austrália, os regentes com os quais ela conversa estão relatando que há uma alegria muito grande de poder se reunir e cantar de novo juntos, mas que depois de tanto tempo online, algumas conexões musicais se foram perdidas, né? Depois de tanto tempo, sem estar no mesmo ambiente. Então, ela dá esse conselho: sejam muito pacientes e muito bondosos com vocês mesmos, e aproveitem esses momentos de reunião. Sejam pacientes, porque vai haver grandes altos e baixos, ela diz. Então, ela fala também das crianças pequenas, que elas, especialmente, têm muito tempo de suas vidas em que elas não têm cantado juntas, né? E que elas perderam essa chance de criar essas conexões bonitas que ocorrem no canto.
e que são coisas que se perderam para elas, mas que tudo bem, porque elas sempre podem recomeçar essa jornada e redescobrir essas conexões. Então, essa jornada de criar momentos musicais é importante. E ela, por fim, fala que não esperem voltar ao mesmo ponto em que vocês estavam antes da pandemia. Porque a alegria pode ser muito grande de estar junto de novo, mas pode ser que as capacidades técnicas estejam em baixa. Que isso pode acontecer, mas que tudo bem também, porque essa é a alegria de se cantar num coro. Maravilha. Bom, eu vou pedir um último comentário para vocês, que vou mudar um pouquinho o script aqui, o roteiro, mas eu acho que vocês me inspiram, nos inspiram a refletir sobre tantos temas importantes, e acho que a flexibilidade faz parte, né, da nossa atuação como regentes, educadoras, enfim. Não é novidade que, pelo menos no Brasil, não sei, na Austrália, na Venezuela, muitas regentes corais que estão iniciando as suas práticas começam por coros infantis, justamente, coros infantis, coros infanto-juvenis, e com um trabalho de base de musicalização, de educação musical. Sendo que essa é a primeira experiência desses regentes, que muitas vezes até nem tiveram, enfim, não experimentaram, não cantaram, não vivenciaram as práticas de coro. São contratados, por exemplo, por uma escola de música ou por uma escola de ensino fundamental e vão até lá atuarem como educadores artísticos, educadores musicais, sendo que esta é a primeira experiência à frente de um grupo. Então, aqui, eu gostaria muito de pedir a vocês o que dizer para essas pessoas, o que elas devem buscar, né? Qual enfim, o zelo, o cuidado em se trilhar esse caminho, qual a nossa responsabilidade frente a esses grupos de formação, que tem a sua primeira experiência coral, né, através da gente, através desses regentes ou dessas regentes, o que dizer para essas pessoas? Onde elas devem buscar essas práticas, esses conhecimentos, enfim, tão necessários, fundamentadores para o desenvolvimento de um trabalho como da educação musical junto ao canto coral? Então, deixo essa e gostaria de aí já pedir que vocês se despedissem, que a gente, infelizmente, vai chegando ao fim da nossa conversa. Se pudesse a Maria a começar, seria maravilhoso. María, ¿entendió mi pregunta? Sí. Yo pienso que ser maestro de coro es una vocación. Ser maestro de coro es querer educar, es tener la vocación de transmitir no solamente un conocimiento musical, sino una experiencia de vida. Entonces, siempre le digo a mis alumnos, ¿estás seguro? Ningún padre, ninguna madre obliga a su hijo a estudiar para ser director de coro o profesor de música. Quizás te pueden obligar a ser ingeniero o médico, otra cosa, pero director de coro no. Esto es una vocación del alma, esto viene del espíritu y eso hay que cultivarlo. Hay que cultivarlo con conciencia. No es tampoco una bohemia, una vocación que se puede hacer de cualquier forma. No, tiene un camino, hay una técnica, hay un trabajo y hay una conciencia. Entonces hay que buscar referentes, hay que buscar buenos maestros y hay que tener una gran vocação. Eu penso que ser regente de coro é uma vocação, né? Você tem que não só querer ensinar, passar os conhecimentos, mas querer educar, né? Porque
No fundo, você está transmitindo uma experiência de vida, né? Nenhum pai, nenhuma mãe obriga um filho a ser regente de coro. Às vezes até obriga a ser engenheiro, médico, outras profissões, né? Então, quem faz isso faz porque tem uma vocação de alma, né? Vocação de espírito, né? E aí, para fazer isso, tem que fazer esse cultivo desse conhecimento com consciência, né? E por isso, exatamente, não se pode fazer de qualquer forma, né? Existe todo um caminho, uma técnica, uma consciência, né? E é necessário buscar outras referências para encontrar esse caminho. Well, I came from a harp playing background. So I used to play the harp. I played in the Sydney Symphony Orchestra, and I'd only ever been in choirs in school, but it was, and then I loved the instrument of children's choirs. And I think the best advice is to use your ears. You know, is what you're hearing what you want? Is that the best sound you can get from that instrument? And if you love the sound, well, then you can work with that sound, but not just to accept the sound that you're getting. I mean, my greatest joy now actually is many conductors who work for me were children in the children's choir themselves, and now they've grown up, they love children's choirs. I think I heard this word before too, it's a vocation. You know, you don't want to stumble across conducting a choir. If you really have always wanted to do it, and many of the young people I work with now have always wanted to conduct children's choirs, because you have to remember children's choirs are not a bad version of an adult choir. A children's choir is a beautiful instrument of itself. It's a particular instrument. It's not just a young version of an adult's choir. It's a very different sound, but it can be just as professional and just as beautiful and connect. For me, children's choirs communicate more deeply, I think very, very sincerely and directly. So if you're working with children's choirs, that's what you're looking for. You're looking for that purity, sincerity, and the ability to get across the emotion, the message, and use your ears and your personality. Então ela diz que ela tocava harpa na Orquestra Sinfônica de Sydney e que ela não cantou em coros quando ela estava na escola, mas ela já amava os coros infantis. E ela dá o seguinte conselho, que usem seus ouvidos e que sempre se perguntem se o que você ouve é o que você quer. Porque você precisa se questionar se o melhor som que você consegue do coro é aquele que você está ouvindo. E que se você gosta do som que você está ouvindo, então a partir disso você pode trabalhar com ele. Mas que você não pode simplesmente aceitar o som que você está ouvindo. E ela conta que ela sente muita alegria em como os regentes que trabalham para ela hoje foram crianças que cantaram já em coros que ela regeu. E que hoje cresceram e amam os coros infantis. E ela continua dizendo assim, que o ideal é que você não se encontre conduzindo um coro infantil por acidente, e que existe uma questão de vocação, né? Mas ela diz que muitos regentes que trabalham com ela hoje já queriam isso. E é importante lembrar, ela frisa que é importante lembrar que um coro infantil não é uma versão ruim de um coro adulto. Um coro infantil é um instrumento belo por si só, é um instrumento muito particular, que é um som muito diferente, mas que pode ser tão profissional e tão belo quanto um coro adulto. E ela diz também que os coros infantis conseguem se conectar de uma maneira mais sincera e mais profunda até do que os coros adultos. Então ela diz, se você vai trabalhar com coros infantis, tente buscar essa pureza, essa sinceridade e essa habilidade que as crianças têm de transmitir a mensagem, né, da música e as emoções. Então ela diz, usem seus ouvidos e a sua personalidade. Maravilha. Cris gostaria de comentar e já se despedir, depois a Enir encerra com a gente.
Bem, eu penso que essa sua pergunta, Mara, é primeiro muito significativa porque a gente vive isso diariamente no Musicar, né? Crianças e jovens que tiveram o seu primeiro contato com a música através do programa e se apaixonam profundamente, inspirados pelos seus professores e pelas atividades que realizam e querem ser colegas. Então, a dica sempre é: estudem, estudem, estudem. Ouçam, a gente vive numa cidade muito feliz, que a gente tem muitas oportunidades, temos uma camerata antiqua, tão bem trabalhada. Então, assim, eu penso assim que se a gente puder aproximar esses jovens, né, ainda mais desses grupos, de poder assisti-los e ter mais contato, né, acho que os ajudará muito. Penso que cantar num bom coro é uma outra coisa fundamental, que ajuda demais. E, claro, estudar, além de tudo, todas as áreas periféricas, né? Além da música em si, né? Enfim, todas as questões da música em si, como fim, tem todas as questões periféricas da música, a psicologia da música, a sociologia da música, que também vai ajudar a fundamentar o trabalho desenvolvido. Gostaria de colocar também que como é fundamental que os governos ofereçam possibilidades de estudo de qualidade para esses jovens, porque não vai ser na escola. Infelizmente, nós não temos no Brasil a música como matéria única. Então, infelizmente, essas crianças não têm nas suas escolas. Então, já que elas não têm nas escolas, então que os governos oportunizem mais e mais chances deles poderem estudar com qualidade o que será a profissão deles. Mesmo porque para a gente se conectar com o mundo, conectar com a música que é feita, com a qualidade da música que é feita no mundo, é preciso que a gente também tenha qualidade. A questão do acesso, né, Cris? As políticas públicas que possam dar suporte, que possam empreender ações, né? Sim. Que resultem nessa enfim, na possibilidade de um aprimoramento, de um avanço, né, na área da educação como um todo, né, mas também na cultura musical. Eni, o que você acha disso? Essa questão das políticas públicas que a Cris comentou e também sobre essa profissionalização precoce, que eu diria, né? E é muitas vezes um jovem, uma jovem muito sensível, com muita sensibilidade e musicalidade, isso é inegável, claro, né? Não é isso que está em questão, mas a responsabilidade de se trabalhar, de atuar frente a um coro infantil como uma primeira experiência como regente. Eu acho que o Brasil tem uma coisa extremamente positiva, que é uma grande mobilidade social. No meu ateliê, por exemplo, eu recebi pessoas, um era contador, o outro era médico, o outro era analista de sistemas, se cansaram dessas profissões e um dia se disseram: eu vou ser professor de música. No Brasil, isso é possível. Eu digo do Brasil porque eu vivi também na Espanha e na França. Isso não era tão fácil assim. Existiam muitos obstáculos a serem transcendidos. Aqui, com muito mais facilidade, um iniciante vai chegar a ter um coro para reger. Então, o que eu digo para esse professor? Não durma em berço esplêndido. Não fique tranquilo. Não pense que você sabe tudo. Existe um mundo para você conhecer. Prepare um programa de escuta musical, prepare um programa de conhecimento de repertório, faça todas as oficinas que você puder, assista a todos os grandes regentes regendo que você puder e você vai crescer. Então, esse é um lado da curiosidade, do desejo, da chama acesa, né? E outro lado do nosso país é manter seus olhos bem abertos. Porque, infelizmente, educação e cultura no nosso país deixaram de ser um valor, pelo menos nesse plano das políticas públicas. E os ataques que a educação tem sofrido, os decréscimos que a educação tem sofrido, faz com que a gente tenha já quase que 2 gerações muito brutalizadas
pela falta desse contato com o que é sensível, com o que é artístico, com o que alimenta o espírito, né? Então, a gente precisa ter no Brasil uma postura de resistência para preservar seus direitos, para exigir o que é de direito, a educação de qualidade, a cultura, o acesso, né? Lutar e ser doce ao mesmo tempo. É paradoxal, é complexo, como as teorias que eu gosto. E essas nossas discussões me lembraram demais do Paulo Freire, né? Olha o que ele diz, que é maravilhoso. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os seres humanos se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Né? Perfeito. Não poderia haver finalização melhor do que essa. Fica aqui inspiração para todos nós. Agradeço demais a presença do Lúcio Osaka, do Leonardo Lucatelli, de cada uma das nossas convidadas, Lynn, Maria, Eni, Cristiane. Thank you so much. Muito, muito obrigada. E dizer a vocês que acompanhem, continuem acompanhando a nossa programação, que se encerra amanhã, domingo, às 12 horas, com a apresentação do vídeo de encerramento da Semana de Canto Coral, Henrique de Curitiba, a cargo da Camerata Antico de Curitiba, e convidados. Faremos a obra The Bridge, a Ponte, de Ola e Elo. Valorizem o canto coral. Fiquem bem. E não se esqueçam, canção de Lenine sempre diz: a ponte é somente para atravessar, é caminhar sobre as águas desse momento. Boa noite, muito obrigada.